É impressionante, Bom, já vem tá de... aí a opinião do nosso colega Mauro César Pereira, né? Cara, assim, concordo em partes com ele. Eu acho que talvez aqui o que ele falou, assim, que realmente eu concordo em gênero, número e grau, é que existe muito clubismo em algumas análises, sabe? Existe uma forma muito ácida de se entender futebol no Brasil, principalmente quando a gente quer ficar colocando vilão. Quando é Copa do Mundo, sempre tem um vilão e um herói. Sempre tem o cara que decide, o cara que define, o salvador da pátria e tudo mais, e tal, tal, tal. E sempre tem o vilão. É natural que isso vá acontecer e é muito chato, velho. É muito chato. Eu vi um monte de gente falando, porque o Danilo, porque não sei o quê. Eu analisei o jogo depois, revi o jogo, eu gosto de fazer isso. E eu vi a tomada de decisão do Danilo. De fato, foi uma tomada de decisão um pouco errada, porque ele vai arrastando pelo lado direito, e a ideia dele era convencer o marcador de que ele ia dar o passe em diagonal, passe profundo, não lembro se era o Ryan que estava ali, e tocar no meio pro Bruno Guimarães. O japonês que estava marcando conseguiu fazer uma leitura correta da jogada, temporizou e bloqueou o lance. Daí aconteceu 1 milhão de coisas. Daí a bola volta, daí o Sano tá sozinho, ninguém consegue Fazer meio não encostar. acompanha. O Casemiro não acompanha, o Gabriel Magalhães dá um espaço absurdo pro Sano conseguir olhar onde o Alisson tá e chutar no canto. E acerta um gol também. Porque quantos chutes ele ia dar e acertar o gol da forma que foi? Foi um golaço de fora da área. Então, assim, acontece 1 milhão de coisas. Então, eu Se fosse concordo muito com o o Mauro. Souza, pegava. Brincadeira. Ah, sempre isso, né? O chute do De Bruyne e tal. Eu concordo com o Mauro nessa questão. E quando ele fala de clubismo, não necessariamente que ele cita Casemiro e o Danilo por conta de Flamengo e tudo mais, mas existe também uma questão, uma má vontade quando, porque é um jogador de um lado, porque o Paquetá, o Danilo e o Alexandre têm a idade avançada. Eu entendo quem questione. Mas, cara, o Paquetá tá fazendo uma baita de uma Copa do Mundo. Que jogador que a gente teria que faria o trabalho melhor do que o Paquetá tá fazendo? Então, assim, eu concordo com ele. Aí eu discordo quando ele faz a leitura do Casemiro, de que o Casemiro foi sobrecarregado no primeiro tempo. Acho que o Casemiro tá fazendo uma péssima Copa do Mundo. Também Essa é a minha discordo. opinião. Também concordo com você. Eu acho que é uma Copa do Mundo, assim, muito abaixo. Não é porque ele fez um gol importante no jogo de ontem que a gente vai ficar aqui rasgando seda E pro fez o Casemiro. gol do jogo de ontem e continuou desligado. Eu não sei. Perdão de O cortar. problema Mas, enfim, não sei o que vou deixar você aconteceu, mas falar, ele não mas estava assim, no jogo, cara. então, o problema do Casemiro é o seguinte: como ele é esse líbero e o Ancelotti confia muito no Casemiro, ele é o homem de confiança ali do Ancelotti, o Casemiro ele faz o que ele quer no jogo, pode perceber. Tem uma hora que a rotatividade do jogo, né, a rotação do jogo tá lá em cima, tá 100, ele tá 30, ele tá trotando. Tem uma hora que a rotação do jogo tá 40, ele tá 100. Ele muitas vezes está desconectado do jogo porque ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. E aí eu volto no ponto que eu volto a concordar com o Mauro. Existe um erro do Ancelotti nessa questão ainda de falar, Casemiro, eu preciso que você faça isso no jogo. O Casemiro, como primeiro volante, é o cara que vai combater, o cara que vai morder. Muitas vezes a gente tem um espaço muito grande na zona do Casemiro. E era um jogo que o Casemiro ia ficar muito fora desse jogo defensivo, porque ele ia marcar o Eda, que é o centroavante deles, e ia encaixar no Eda e não ia deixar o Eda jogar, porque o Eda é o cara que escora, que faz o pivô e tudo mais. Então, o Casemiro já não vem jogando bem desde o jogo contra o Marrocos, tá? O Casemiro não vem, isso eu discordo muito. E quando ele finaliza falando do Ancelotti, aí eu discordo também dele. Eu não acho que o Ancelotti, o problema da seleção é o Ancelotti. Eu concordo que essa seleção tem problemas. Um dos problemas é a saída de bola. Por quê? Não é porque ela não é mal treinada. O Japão, ele faz uma marcação em que ele obriga os zagueiros, principalmente o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, a fazerem o passe por fora. Ele não quer que esse passe entre por dentro. Porque quando ele encaixa a marcação com 3 homens, se esse passe entra por dentro, tem mais jogador do Brasil do que do Japão. Então, eles fazem uma marcação para orientar o passe do Brasil. Pode perceber, o passe que o Marquinhos erra, ele não tem opção, ele tá sem opção nenhuma, ao invés de dar o chutão, ele tenta dar o passe e acaba errando. Uma seleção que vai marcar em cima, beleza, ok, tudo mais, mas a gente tem um problema claro do Marquinhos e do Gabriel Magalhães. Eles precisam se entender.
Eles precisam também ter um pouco mais de criatividade. O Gabriel Magalhães ainda ele é um zagueiro mais construtor. O Marquinhos não é tão construtor como ele. Enfim, eu acho que foi uma análise que misturou muitas coisas, mas voltando pro cerne da coisa, eu acho que realmente eu concordo com o Mauro, cara. Eu acho que existe uma coisa muito chata no Brasil desse negócio de herói e vilão. Enche o saco, né, Gu? Cara, eu vou dar uma discordada em alguns pontos. Eu acho que isso não é só no Brasil. Eu acho que a gente vê no Brasil, mas na verdade isso é do mundo, cara. A gente viu, por exemplo, sei lá, deixa eu ver se eu lembro aqui de umas. O Kairos do Liverpool, goleiro, quando teve lá a concussão, tudo, ele foi o vilão do Ah, mas Liverpool. peraí, ele tomou 3 frangos, né, mano? 2 frangos. Tá, Calma. beleza. A comparação que o Mauro fez é tipo assim, o Danilo erra um passe, Sim, acabou, ele é o não, pior mas jogador do eu mundo. acho justo. Eu acho que isso eu que eu ia completar. Eu acho que isso é normal Tá, do futebol certo. mundial, mas eu acho que aqui no Brasil, o povo brasileiro é muito resultadista. Se isso é positivo, se isso é negativo, é a cultura da gente, cara. Eu também não sou muito a favor de, o povo brasileiro tem que mudar, todo mundo agora vai ter que estudar futebol, não. Quem tem que estudar futebol é a gente que tá aqui falando. Também é chato pra caramba a sua tia que tá num almoço em família falar, querer explicar como é que o Brasil tem que jogar. Mas assim, se o problema do Brasil for o Ancelotti, pelo amor de Deus, Mauro César, discordo completamente. E essa questão do Casemiro que você falou, eu entendi o que você quis dizer, mas eu não concordo 100% porque, por exemplo, o Bruno Guimarães, o grande diferencial para ele estar jogando a bola que ele está jogando, e para mim ontem ele foi o melhor jogador em campo, junto com o Vinícius Júnior, para mim ele está sendo o segundo destaque da seleção até então, nessa campanha da Copa do Mundo. Ele falou justamente sobre essa liberdade para poder jogar, que o Tite não deixava. E ele nem quis criticar o Tite, mas ele falou sobre isso, né? Falou, pô, no antigo comando, se eu deixasse jogar, se eu errasse algum passe, se eu tentasse alguma coisa diferente, jogasse mais solto, como eu gosto, eu ia ser substituído. O Ancelotti me dá essa liberdade. Peraí, gostou desse corte? Dá uma moral pra gente e vem aqui ver o episódio completo.